Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos alguns dos principais operadores do RxJS que são usados para manipular observables, principalmente observables de requisições HTTP. Numa visão geral, é importante lembrar que a biblioteca RxJS é usada para realizar processamento assíncrono por meio da execução de funções de callback por meio de observables, sendo que um observable é considerado um fluxo de dados, ou seja, uma coleção de dados que é emitida para observadores, ok? E esses dados podem ser simples, como números, strings, booleanos, ou mais complexos, como objetos ou mesmo um vetor de objetos. E os observables emitem dados até que o fluxo finalize ou ocorra um erro, ou então quando todos os observadores cancelarem suas inscrições, sabendo que um observable somente emite dados quando há observadores, quando há subscrições realizadas. E em termos de emissão de dados, os observables podem ser classificados em observables comuns ou observables de ordem superior, também chamados de higher order. Tá? Os observables comuns emitem dados simples, como números, strings, ou mais complexos, como objetos ou mesmo vetores de objetos, e os observables de ordem superior emitem outros observables. Aqui temos duas imagens, esse primeiro aqui representa um observable emitindo valores numéricos, e esta barra vertical representa a finalização desse fluxo de emissão. E na imagem à direita temos um observable de ordem superior, aonde para cada valor desse observable externo é emitido um observable interno. Então, nesse caso aqui, a partir de apenas um observable, são emitidos dois outros observables, ok? Então, são observables de ordem superior. E estes observables são manipulados por meio de operadores do RxJS. A biblioteca RxJS disponibiliza uma grande variedade de operadores inspirados nas funções nativas de manipulação de vetores do JavaScript. Por exemplo, a função map, filter, concat, para tratar requisições assíncronas. E basicamente, um operador é uma função que recebe um observable como entrada e retorna o mesmo ou um novo observable modificado ou não. Então, se ele retornar o mesmo observable com os valores modificados ou não, ele é considerado um observable comum. Caso contrário, é um observable de ordem superior. Então, esses operadores devem ser incluídos dentro da função pipe. Aqui embaixo temos um exemplo de código, onde temos a função pipe com dois operadores para tratar o resultado de um observable. Então, neste caso, temos um observable identificado como pós-fixo cifrão. Ele é resultante desse operador de criação de observable, que vai gerar um fluxo de 0 a 10, e para cada valor desse fluxo, os operadores map e filter são aplicados. E note que esse observable será realmente executado, esse fluxo será executado uma vez que há a chamada da função subscribe. Então há um observador interessado nos dados desse fluxo emitido pelo observable. Então, para cada dado, para cada valor emitido, é usado aqui um map, que é um operador de transformação. Ele recebe um valor x e retorna o dobro desse valor. E temos também aqui o operador filter, que vai apenas filtrar esses valores, vai retornar todos os valores múltiplos de 3. Então, desta forma, temos um observador inicial, um observador source, e por meio da aplicação desses dois operadores, este observable ele é transformado, seus dados são transformados para serem entregues ao observador. E o propósito da função pipe é exatamente essa, aplicar uma sequência de operadores, que são funções, a um observable para facilitar o tratamento de um observable e deixar o código mais limpo. Então ele pode fazer uso de vários operadores, mas para o observable é apenas a chamada de uma única função, que é a função pipe, que aglomera uma cadeia de outras funções. E a ordem dessas funções operadores é respeitada no pipe. Então, primeiramente, aqui o map é executado. Após a finalização do operador map, o filter será executado. Então, esta ordem de operadores dentro do pipe é respeitada para o tratamento ou manipulação do observable. E outro fato interessante que vale a pena se atentar em relação às importações que devem ser feitas tanto do RxJS, e os operadores, a maioria deles, estão no pacote RxJS/operators, ok?
Em outro fato a se atentar é que estes operadores recebem uma função de callback, que é uma função na sintaxe de arrow function, ou função seta. Neste caso aqui está se usando a versão menos verbosa do arrow function, onde tem um return implícito. Então, nesse caso que ele recebe o x como argumento e retorna, tem um return aqui que não aparece, está implícito nessa sintaxe, retornando o dobro do valor de x. Então, uma função na sintaxe do arrow function apresenta uma sintaxe mais curta do que uma função tradicional do JavaScript. E o return, tem que tomar cuidado, que o return da função é dependente da sintaxe. É implícito quando não se emprega as chaves e deve ser explícito quando se usa as chaves. Então aqui temos alguns exemplos de uso do arrow function. Nesse caso aqui temos a passagem de vários parâmetros, então esses parâmetros são envolvidos por parênteses. Nesse caso aqui, depois da seta, temos o abre e fecha chaves para conter as instruções ou operações desta função. Então esta forma, essa sintaxe é a mais completa e eu inclusive sugiro o uso desta sintaxe mais completa. E tem uma segunda versão que é bastante utilizada quando a função apresenta apenas uma expressão, ou seja, apenas uma linha. Nesse caso, as chaves são opcionais e ele inclui automaticamente o return, que foi o caso apresentado anteriormente. Então, nesse exemplo aqui, essa segunda linha equivale ao uso de chaves com o return. Um outro fato interessante, quando a função tem apenas um argumento, os parênteses são opcionais. Então, quando tem apenas uma expressão, ou seja, apenas uma instrução, uma linha de execução, as chaves são opcionais. Quando tem apenas um argumento, os parênteses são opcionais também. Mas, para expressar que uma função não tem nenhum argumento, é obrigatório o uso dos parênteses. Então, é só se atentar com essas variações de sintaxe do arrow function para evitar erros nas implementações dos operadores do RxJS, uma vez que essa sintaxe geralmente é usada como entrada para os operadores. E da mesma forma que nós temos observables comuns e observables de ordem superior, nós temos também operadores comuns e operadores de ordem superior. Então, os operadores comuns manipulam valores primitivos e objetos. Exemplos, temos o map, o tap, o filter, o concat e outros. Já operadores de ordem superior, eles manipulam observables. Então, cada valor emitido pelo observable de origem ou observable externo é tratado por um novo observable, ou seja, um observable interno. Então, para cada valor emitido por um observable externo, é gerado um observable interno e acontece automaticamente a subscrição do observador para esse observable interno gerado a partir dessa manipulação via operadores de ordem superior. Então, para trabalhar com observables de ordem superior, é preciso usar operadores de ordem superior, tal como o switch map, o merge map, o concat map e outros, tal como nós iremos ver na sequência. Antes disso, é importante nós conhecermos a representação gráfica de operadores, que é feita por meio do diagrama de Marble, ok? Então, como operadores estão relacionados a um fluxo de dados e em relação ao tempo, eles são melhores entendidos via diagrama de Marble com as suas respectivas entradas e saídas. Então, temos essa linha horizontal que representa o tempo e estes círculos representam os valores de um observable. Então, essa linha é um observable com alguns valores e este retângulo representa um operador que está sendo aplicado neste observable para fazer as transformações a serem emitidas como saída. Então, nesse caso, o operador está realizando a multiplicação por 10. Então, geralmente, as alterações são realizadas no operador do tipo map. Neste caso aqui, este é o observador de origem e este é o observador de saída. Tá? Então, o 4 foi transformado em 40, o 6 em 60. E aqui houve a entrada como sendo um caractere, né? Um char. Não conseguiu transformar para número. Não foi possível usar este valor, essa letra, no cálculo de multiplicação por 10, então ocorreu um erro, o erro é representado por este x, e quando acontece um erro, o observable é finalizado, e bem por isso que o 8 não foi apresentado aqui embaixo, não foi apresentado o 80 referente àquela entrada de 8, por causa do encerramento desse observable por conta do erro gerado, tá? E temos também essa barra vertical que representa o final do fluxo, o final do observable, quando todos os valores são lidos. Lembrando que no observable do tipo HTTP,
ele retorna com um valor e já finaliza. Então ele emite apenas um valor e já finaliza. Neste caso aqui, ele é um fluxo contínuo, ele emitiu 4 valores para então finalizar. Beleza? Então este é o diagrama de Marble que será usado para entendermos melhor os demais operadores. Tá? Operadores comuns. Como exemplo de operadores comuns, temos as versões mais simples de um observable. Nesse caso aqui foi usado o operador OFF, que vai gerar um observable com um fluxo de dados com 3 valores, e foi feita aqui a subscrição para que este observable seja realmente executado, ok? Então ele vai emitir os valores numéricos até finalizar. Nesse outro exemplo foi usado aqui um GET do HTTP para realizar uma requisição para uma dada URL, onde vai ser retornado um vetor de produtos, tá? E para que este observable seja executado também, foi necessário aqui fazer a subscrição, ou seja, ter um observador interessado naquele resultado. Neste caso aqui, ele retornou apenas um valor, ou seja, um vetor com 3 objetos, cada qual representando um produto, e então ele finalizou. Então, com isso, a gente verifica que um observable do tipo HTTP, ele faz uma requisição. Quando acontece o retorno, ele entrega os dados para o observador e então finaliza. Então, nesses casos aqui de exemplo, ocorrem emissões de valores simples, não acontece a emissão de outros observables, tá? E um operador bastante utilizado, bastante comum, é o TAP. O que o TAP faz? O TAP retorna um observable com os valores idênticos ao original, ou seja, não modifica o fluxo de dados. Ele é útil para imprimir informações de log, debug ou outras situações que não impactam em alterações no fluxo de dados. Então ele é um operador bastante simples, uma vez que não modifica o fluxo de dados. Nesse caso aqui temos o fluxo de origem e o fluxo de saída, sendo que o fluxo de saída mantém os dados originais, sendo que o TAP, nesse caso aqui, foi utilizado apenas para imprimir no console.log os valores. Então temos um exemplo aqui em termos de código, onde foi criado um fluxo de dados, um observable para emitir os dados de 1 até 5. Foi usado aqui o pipe para envolver o operador TAP. Para cada valor emitido, será executado o operador TAP, que basicamente vai imprimir esse valor no console.log e vai retornar o observable sem nenhuma modificação para o observador. E o observador vai pegar aquele valor que não foi modificado e vai também imprimir no console.log. Então aqui temos o TAP1 e subscriber 1. Então o TAP imprimiu o valor 1 e o observador também imprimiu o mesmo valor. Beleza? Temos um outro operador, esse também é bastante utilizado, que é o operador map. O map realiza a transformação de valores de um observable por meio da aplicação de uma função de callback. O observable é retornado com os valores transformados. Então o map é utilizado para transformar valores, para alterar os valores, recebendo um valor e entregando outro. Nesse exemplo aqui, nós temos um fluxo de dados, temos um observable que vai emitir 3 valores, então vai finalizar. E esses valores são passados pelo operador map, que vai multiplicar por 10. Então de 1 vai ser retornado 10, de 2 vai ser retornado 20, de 3 vai ser retornado 30. Então o observador, ao invés de receber esses dados originais, vai receber este observable com esses dados multiplicados por 10, passados pelo operador map. Mais para a direita temos um exemplo de uso do HTTP, aonde foi feito aqui um GET para receber os cursos, um vetor de curso. Então temos aqui um observable, tá, com o pós-fixo cifrão. Foi aplicado o pipe nesse observable, foi aplicado o TAP apenas para imprimir no console.log. Então note que aqui não há nenhum argumento e foi usado o arrow function com parênteses. Nesse outro caso aqui foi passado um argumento, mas não foi usado os parênteses, tá? Então este pipe recebeu 2 operadores, o TAP e o map. O TAP apenas imprime no console.log e o map ele faz uma alteração. Ele recebe aqui nesse caso uma resposta completa com cabeçalhos e metadados e retorna apenas o payload, ou seja, retorna apenas o conteúdo daquela resposta. Nesse caso aqui vamos supor que é o JSON, tá? Então ele recebe uma resposta completa e retorna apenas o JSON para o observador. Então aqui temos o observador com apenas uma função de callback, a função de sucesso, que vai receber aqui o courses, que é um vetor de cursos já em JSON, e vai apenas imprimir no console.log, uma vez que houve uma transformação por meio do uso do map.
Ótimo. Temos também o operador concat. O concat realiza a execução sequencial de dois ou mais observables e a combinação dos resultados é retornado em um novo observable. Beleza? Então temos aqui a representação gráfica desse operador, aonde temos o primeiro observable e temos o segundo observable. O segundo somente será iniciado após a finalização do primeiro e é gerado um observable de saída que contém os dados dos dois ou mais observables concatenados, beleza? Então ele realiza a execução sequencial de dois ou mais observables, então é interessante frisar que ele pode suportar mais de dois observables e a combinação de resultados é retornado em um novo observable. Neste caso aqui ao lado de exemplo, temos um primeiro observable, temos o segundo observable, que são enviados para o concat, para esse operador concat, para retornar um terceiro observable, e o observador se subscreve neste terceiro observable, que é a junção dos resultados dos dois primeiros. Só que uma limitação desse operador é que não é possível passar o resultado do primeiro observable como entrada para o segundo observable, ou seja, do observable anterior para o observable posterior. Poderia ser interessante que, numa requisição HTTP, por exemplo, fosse retornado um valor e esse valor fosse atribuído como entrada para o segundo observable. Mas com concat isso não é possível, mas será possível então com concat-map, que é um operador de ordem superior. Ótimo. Também temos aqui o operador filter, que realiza a filtragem de itens emitidos por um observable usando uma expressão condicional. Ele emite apenas os valores que satisfazem a condição e ignora o resto. Temos aqui a representação gráfica deste operador, aonde ele vai filtrar apenas os valores ímpares. Então temos os valores emitidos pelo observable de origem e no observable de saída temos apenas os valores ímpares, 1 e 3. Neste caso aqui do código é feito o contrário, ele vai retornar apenas os pares. Então temos o off, que vai gerar um observable com os valores de 1 até 10. É aplicado o operador filter, que vai receber cada valor desse e vai filtrar, vai retornar para o observable de saída apenas os valores pares. E este observable de saída ou observable resultante é atribuído ao observador, que vai simplesmente imprimir esses valores no console, nesta implementação. E chegamos, portanto, nos operadores de ordem superior. E já começamos com um problema, para a gente entender da importância do seu uso. Então, neste exemplo desse código, e também na representação gráfica, temos a emissão de um fluxo numérico com IDs de fornecedores por um observable externo. Então temos um observable externo com os IDs 3 e 7. Esses valores são emitidos. Aqui temos o map, que vai pegar cada ID desse, o 3, depois o 7, e vai fazer uma requisição HTTP para buscar o fornecedor por meio daquele ID. Tá? E este get vai retornar um observable. Se temos dois valores, serão retornados dois observables internos. Aí que está o problema. Um observable externo emite vários observables externos. Porém, a subscrição está ocorrendo apenas no observable externo, neste off. Então, o subscribe foi aplicado apenas no off. Então, o observador está observando apenas os valores emitidos pelo observable externo, mas internamente é gerado dois observables internos. E estes não emitirão valores, uma vez que não há observadores inscritos neles. Então esse código não vai funcionar. E qual seria a solução? A solução seria usar os operadores de ordem superior ou então trabalhar com subscrições aninhadas, que não é uma boa prática e deve ser evitado para melhorar a leitura e também a manutenção do código. Então esta prática deve ser evitada porque dificulta a leitura e também o cancelamento da inscrição de forma explícita ou inviabiliza também o uso do pipe async. Então neste código temos a subscrição para os observables internos. Então nota-se que o código ficou bastante complicado. Então vamos entender o que aconteceu aqui. Temos o get product, então vai ser feita uma requisição para uma dada URL, para um dado produto, onde será retornada uma lista de fornecedores, uma lista de suppliers. Foi aplicado o pipe, foi aplicado o tap, foi aplicado outro tap que pega a instância do produto, busca o vetor de fornecedores daquele produto, usa o map. E para cada fornecedor ele faz uma busca, uma nova busca via get HTTP,
para trazer o objeto daquele fornecedor e depois aplica o pipe e o tap para inserir esse fornecedor no vetor global, né, que foi declarado logo acima deste primeiro observable. E para que este get seja realmente executado, houve a subscrição a este observable. Então note que aqui temos o quadro laranja que apresenta a subscrição ao observable externo. Então temos aqui o primeiro get e o subscribe, que esse observador vai observar o observable externo, e temos aqui o quadro em verde, aonde ele representa a subscrição a cada observable interno, tornando esse código bastante verboso e difícil de ser lido. E então a solução seria usar algum desses operadores de ordem superior, tal como o concat-map, uma vez que ele gera um observable interno e a subscrição a esse observable interno ele acontece de forma automática. Então o concat-map, como que ele funciona? Ele mapeia cada valor de um observable de origem, um observable externo, para um observable interno, ou seja, ele vai criar um novo observable para cada entrada. Tá? Temos um exemplo aqui do uso do concat-map. Foi gerado um observable externo. Cada valor desse observable externo é entrada para o concat-map, onde ele faz a chamada do get HTTP, onde vai ser retornado um novo observable, um observable interno, mas a subscrição acontece automaticamente a este observable interno, tornando o código bem mais enxuto, bem mais fácil de ler. Então o concat-map basicamente ele tem o mesmo comportamento do operator concat. A criação dos observables internos ocorre sequencialmente, um após o outro, ou seja, um novo é criado somente após o anterior, se houver. Então, neste caso aqui, as requisições ao servidor são sequenciadas. Primeiro é realizada a requisição ao ID 3, quando este retornar, é feita a requisição ao ID 7, e o observador vai recebendo os resultados à medida em que eles vão retornando. E também esse observador ele se inscreve automaticamente a cada um desses dois observables. Então, quando retorna o primeiro observable, ele já se inscreve no segundo observable para receber os resultados. Isso acontece aqui nessa imagem. Então, temos aqui o identificador 3, é gerado um observable, o observador se registra nesse observable e, portanto, recebe o resultado. Depois é emitido um outro valor, é gerado um novo observable interno e o observador se subscreve nesse observable, recebendo, portanto, o resultado. Então, em mais alto nível, a gente percebe que ele concatenou os valores emitidos pelo observable externo. Então, vale salientar que ele passa um valor de entrada para cada observable interno criado e se inscreve automaticamente nesse novo observable. Então, com o concat-map, é possível sequenciar observables e é possível que o primeiro observable passe dados para o segundo observable. Isso é muito útil para tratar de requisições HTTP dependentes. Então se espera o resultado da primeira requisição HTTP, então pega esse resultado e atribui para um outro observable que vai fazer uma outra requisição HTTP, tornando essas duas requisições dependentes. Então, só lembrando que quando um observable interno finaliza, o resultado é retornado ao observador e ocorre a subscrição ao próximo observable interno. Enfim, ele concatena os resultados dos observables internos, respeitando a sequência. Então, essa sequência é respeitada, uma vez que o segundo observable só executa após a finalização do primeiro. E isto não acontece com o merge map. O merge map ele mapeia cada valor de um observable de origem para um novo observable interno, ou seja, vai criar um novo observable para cada entrada. Então, até aí, ele faz a mesma coisa que o concat-map. E a criação dos observables internos ocorre paralelamente. Aí, ele se diferencia do concat-map, aonde as execuções dos observables ocorrem paralelamente. Isto é útil para aumentar a performance em múltiplas requisições ao servidor, quando não há dependência entre essas requisições, ou seja, quando a ordem não é importante. Então ele concentra os resultados dos observables internos na ordem em que estes são finalizados. Não se preocupa em manter uma sequência formal. Então temos um exemplo aqui do merge map, novamente para buscar fornecedores a partir de IDs de produto. Então aqui temos o merge map, que são disparados sequencialmente. Primeiro é disparada a requisição get, depois o set, mas o set é disparado sem esperar que o observable referente ao ID3 finalize. Então pode ocorrer
do segundo get finalizar antes do primeiro get. Então o merge map não se preocupa com isso, tal como o concat map se preocupa em manter aquela ordem de execução. Neste caso, representado graficamente, o observable do 3 foi disparado antes do 7, mas nesse caso aqui, por coincidência, o get referente ao produto 3 finalizou antes do get referente ao produto 7, mantendo a ordem, mas isso poderia ser diferente se esse get demorasse um pouco mais para executar do que o get referente ao ID 7. Tá? Temos também o switch map. Ele mapeia cada valor de um observable de origem para um novo observable interno, ou seja, vai criar um novo observable para cada entrada. Até aqui, ele se assemelha aos outros dois operadores de ordem superior, porém, ele cancela a inscrição para o observable interno atual e se inscreve no novo, retornando sempre o último observable. Para entender melhor como funciona o switch map, é interessante tratar de um exemplo. Então ele é útil para funcionalidades de autocomplete, quando se deseja parar um processamento anterior, quando o usuário digita um novo caractere. Então quando tem essa funcionalidade, por exemplo, se o termo digitado for Angular, para cada letra digitada seria necessária uma requisição para o servidor e tratar cada resultado. Com o switch map, as requisições serão realizadas sequencialmente. O resultado de um servirá como entrada para o seguinte, portanto, será processado efetivamente apenas a última das requisições, uma vez que acontece a troca automaticamente das subscrições do observador para o próximo observable interno. Por conta disso, será processado efetivamente apenas a última das requisições. Então, para essa palavra Angular, vai ser gerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 observables, e com o switch map, o observador ele vai trocando as suas subscrições e finalmente ele vai tratar apenas o último observable interno, ou seja, o responsável por mandar toda a palavra, responsável por mandar a letra R e também os outros caracteres, uma vez que ele recebeu como entrada a partir da execução dos observables internos anteriores a ele. Isso facilita no tratamento da resposta do servidor, pois o operador retorna o último valor emitido pelo observable. Então, graficamente acontece o que foi explanado. Temos dois valores emitidos. Primeiramente, foi gerado um observable interno para tratar o valor 3, mas logo em seguida foi emitido o valor 7 e foi gerado um outro observable interno com o valor 7. E então o observador, primeiramente, ele se inscreveu nesse observable e logo ele trocou, switch, ele trocou a sua inscrição para o novo observable, esperando, portanto, apenas o retorno deste último observable que ele se subscreveu, ok? Aqui temos, então, a sintaxe do switch map, que ele vai receber aqui um ID ou um valor referente ao observable externo, então ele vai fazer o processamento, e temos o subscribe, que é o nosso observador, que vai se subscrever automaticamente a cada novo observable interno gerado por este operador, ok? Temos também o debounce time, tá? Então, no mesmo cenário de autocomplete, para evitar fazer requisições a cada letra digitada, bastaria postergar a execução da requisição para após uma certa quantidade de tempo. Como argumento, o operador debounce time recebe a quantidade de tempo em milissegundos para aguardar até retornar o observable e permitir a continuação do fluxo de execução. Então, para evitar a geração de vários observables internos, para aquela situação do autocomplete, poderia ser usado, de uma forma mais eficiente, o debounce time. Então aqui ele vai bloquear por 300 milissegundos a execução, enquanto isso o usuário está digitando os valores no input. Feito isso, ele retorna o observable para seguir aqui a sequência do pipe, onde será usado um switch map, que vai fazer uma requisição HTTP para o servidor, retornando o resultado de busca para aquele valor que foi digitado pelo usuário via funcionalidade de autocomplete. E também esses operadores podem ser usados de forma conjunta, tá? Então, num caso bem interessante, pode-se usar o switch map com o map para combinar a saída de ambos observables, ou seja, do externo ou do interno, executados sequencialmente. Então esse caso é útil quando há uma dependência entre dois observables, quando há dependência entre duas requisições HTTP. Então o map é usado dentro do switch map
para usar a entrada do observable fonte do observable externo e o retorno do observable interno para então retornar um vetor com esses dois retornos. Então nesse caso ele faz a combinação, ele concatena o resultado desses dois observables e retorna para o observador. Então no exemplo do código temos aqui um observable retornado para realizar uma requisição para cursos. Depois foi usado o operador switchMap para gerar uma requisição interna que faça uso do valor emitido pelo observable externo. Então, primeiramente, será realizada a requisição HTTP referente ao observable externo. O resultado serve como entrada aqui ao switchMap e depois é realizada essa nova requisição via pipe. É usado aqui o map, onde ele tem acesso aos dados de entrada do switchMap e também o retorno dessa nova requisição feita ao servidor. Ele pode concatenar essas duas entradas em um vetor e retornar para o observador. Então o observador nesse caso está recebendo o resultado de dois observables executados sequencialmente, podendo usar os valores dessas duas listas retornadas por ambas requisições. E também temos o operador forkJoin. Ele realiza requisições em paralelo e então combina o resultado em um único e novo observable. Os valores retornados pelo observable resultante é um vetor que contém os múltiplos valores emitidos em cada requisição. Então pode ser usado o forkJoin para ter um resultado similar ao que foi feito com a combinação do switchMap e map. Só que com o forkJoin as requisições, ou seja, os observables, são executados de forma paralela. Então aqui temos um exemplo, a sintaxe antiga, mas ainda funcional, do forkJoin, onde ele realiza em paralelo duas requisições HTTP, sendo que o resultado é concatenado em um terceiro observable, que é este observable que é monitorado pelos observadores. Aqui temos um outro exemplo, com a pequena modificação de sintaxe com o uso de colchete, que é a sintaxe sugerida pelo Angular para fazer uso do forkJoin. Então aqui estão sendo realizadas duas requisições para o back-end e esse forkJoin vai retornar um terceiro observable com o resultado dos dois primeiros observables executados. Então, quando não há dependência entre as requisições HTTP, elas podem ser realizadas de forma paralela via forkJoin. Ok? Temos também o operador shareReplay. Então, se o observable receber mais de uma subscrição, mais de uma requisição estará sendo feita para o servidor. Neste exemplo abaixo, está ocorrendo a subscrição explícita via subscribe. Então, temos aqui um get, um map, e esse HTTP GET cifrão refere-se a este observable, e temos aqui o observador usando o subscribe. Porém, nessa mesma implementação, poderíamos estar usando o pipe async no template com o atributo do courses cifrão. Então temos aqui o HTTP GET cifrão e esse observable foi atribuído ao courses cifrão, uma vez que tem o this, é um atributo aqui deste componente, ele poderia estar sendo utilizado no pipe async no template, sabendo que com o pipe async também acontece a subscrição àquele observable. Então, neste caso, com o pipe async e com a subscrição explícita, estaria havendo duas subscrições ao mesmo observable, ou seja, duas requisições repetidas seriam realizadas. Nesse caso, até não haveria prejuízo, uma vez que são requisições GET, mas se fossem requisições POST ou PUT, poderia afetar o estado do servidor de forma indevida. Então, para evitar este caso, principalmente quando acontece de forma acidental, sem o desenvolvedor perceber que isso está ocorrendo, foi criado o operador shareReplay. Então, basta aplicar esse operador no observable retornado de forma explícita, que assim é possível também utilizar o pipe async sem nenhum prejuízo, ou então fazer outras subscrições na mesma página, sendo que neste caso, com o shareReplay, apenas haverá uma execução deste observable, ou seja, apenas uma requisição será realizada para o servidor. Ok? Temos também o operador catchError, bastante utilizado para tratamento de erros de observables. Então ele é usado para tratar os erros gerados por observables. Ao capturar um erro, ele deve retornar um observable substituto, ou então simplesmente retornar um erro para o observador.
Temos aqui a representação gráfica, onde temos o primeiro observable, ele emitiu A, emitiu B, esses dados chegaram no observador, mas na hora de emitir o terceiro valor houve um erro. Então vamos supor que esse erro foi capturado pelo catch error e ele emitiu um novo observable, 1, 2, 3, para não finalizar o fluxo, para dar continuidade àquele fluxo. Mas se ele encaminhasse o erro para frente, o fluxo seria finalizado. Então, ao capturar um erro, ele pode tratar aquele erro, tentar se recuperar com a emissão de um novo observable substituto, ou então simplesmente mandar este erro para frente, caso não haja tratamento. Nesse caso, o componente, ou seja, o observador vai receber aquele erro e vai apresentar ao usuário. E o catch error tem uma característica particular, que ele também é um operador de ordem superior. Então, se ele emitir um novo observable, automaticamente o observador vai se subscrever a este observable interno. E geralmente o catch error é usado em conjunto com o through error, com esse outro operador, que basicamente emite um observable com uma notificação de erro. Então temos aqui um exemplo, vamos supor que o catch error estivesse dentro de um pipe, houve o retorno de um observable, houve um erro, o catch error pega o erro, nesse caso apenas imprimiu no console.log, e usa o through error para jogar para frente, para jogar o erro no fluxo. Esse fluxo será levado ao observador e o observador receberá o erro por meio de um observable. E basicamente aqui o uso do catch error foi em vão, uma vez que ele apenas pegou o erro, imprimiu no log e enviou o erro novamente para o fluxo. Caso o catch error não estivesse sendo usado nesse pipe, o erro seria passado normalmente para o fluxo. Mas o catch error é uma possibilidade de evitar que o fluxo finalize por meio do tratamento e do envio de um novo observable que não seja um erro, que seja um dado válido, tal como ocorreu nessa representação gráfica, onde houve um erro, ele gerou um novo observable com dados válidos, assim ele conseguiu manter o fluxo ativo e fazendo com que a função de callback de sucesso do observador continuasse sendo chamada. E o operador through error também tem sua particularidade. Ele retorna um novo observable que emite uma notificação de erro, então finaliza. Mas ele é bastante confundido com a estrutura do JavaScript, que é o true, tá? Então, geralmente, a gente encontra nos códigos o true, que é usado para gerar uma exception, mas essa estrutura é nativa do JavaScript, não tem nada a ver com a biblioteca RxJS, mas gera confusão. Então, quando é usada essa estrutura, geralmente ela emite um erro por meio da classe error, que pode ser usada sem o operador new ou então com o operador new, tanto faz, o resultado é o mesmo. Então, nesse exemplo, nós temos o uso da estrutura true do JavaScript que está emitindo uma instância de error. Então, temos um exemplo aqui de um observable com números e temos uma letra A no meio deste fluxo. E o tratamento desse observable por meio do map, ele apenas pega o valor e multiplica por 2. Como há uma letra nesse fluxo, vai ser gerado um erro porque o A não é um número. E nesse caso, esse erro foi gerado com uma frase para ser apresentada para o cliente. Tá? E aqui temos o cliente, que é o nosso observer, que está subscrito. Ele usou, nesse caso, as 3 funções de callback, a função de sucesso, a função de erro e a função de finalização. E aqui ao lado temos o resultado das impressões. Então, primeiramente, o observer recebeu o 2, recebeu o 4. No momento em que o observable emitiu o A, foi gerado esse exception, foi gerado esse erro, e este foi atribuído à função de callback que trata o erro no observador, e portanto essa frase da função de callback foi apresentada ali no console, inclusive a mensagem de erro not a number foi apresentada. Já se nós modificarmos esse código, ao invés de usar a estrutura true, usar o operador true error, acontece que todo o fluxo é executado, o 2, o 4 é recebido, um objeto aqui é recebido referente ao A, o 8 é recebido, então o fluxo é completado. Então, nesse caso, o true error não gerou um erro. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o true error ele retorna um observable, ok? E para receber a notificação de erro, é preciso subscrever a ele. E a função map que foi utilizada, que é uma função comum, ele não é um switch map, não é um catch error, não é um concat map, não é um operador de ordem superior. Então, esse observable que foi gerado via through error não é subscrito por nenhum observador e, portanto, ele é passado como sendo um objeto simples, mesmo sendo da classe observable, ele é considerado como sendo um objeto qualquer e por isso que ele foi apresentado aqui via
object. E por ele ser tratado como um objeto qualquer, ele foi recebido pelo observador via sua função de callback de sucesso e com isso não finalizou o fluxo e com isso o valor 4 foi emitido finalizando o fluxo e também a função de callback referente à finalização do fluxo foi chamada no observador. Ok? E para resolver esse caso, para usar da melhor maneira o through error, ela deve ser usada com o catch error, ou merge map, switch map, ou qualquer outro operador de ordem superior. Tá? Então, neste caso, ele foi usado de forma correta. Temos aqui o map. Se esse erro for gerado, o catch error pegará este erro e irá gerar um observable de notificação de erro e automaticamente o observador que está subscrito no observable externo irá se subscrever nesse observable interno gerado pelo through error. E com isso, o fluxo de execução será finalizado, sendo apresentado no console apenas o 2, o 4 e quando chega a emissão do A, é gerado esse erro e então a função de callback referente ao erro no observer é executado. Ok? Então sempre para tratar erros de observables é usado o catch error e para reemitir este erro é usado o through error, que ele emite esse erro por meio de um observable. Enfim, para concluir, vale lembrar que há dois tipos de observables de acordo com os valores emitidos, ou seja, os observables comuns e de ordem superior, e também há operadores comuns e operadores de ordem superior. E esses observables se diferenciam porque os observables comuns emitem valores simples e os observables de ordem superior emitem outros observables. E toda vez que um observable emite outro observable, se faz necessário que o observador se inscreva neste novo observable. E isso é necessário porque um observable somente emite valores se houver subscrição nele, se houver observadores. E para evitar o uso de subscrições aninhadas, que é um problema, é um anti-pattern, a boa prática é usar os operadores de ordem superior. Então é isso, pessoal. Foi feito um levantamento de operadores comuns e de operadores de ordem superior para tratamento de observables, principalmente de observables gerados a partir de requisições HTTP. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.